é o senhor Francisco Cláudio Costa Borges. Vossa Excelência disporá de até 15 minutos. Boa tarde a todos, né? Cumprimentar de forma particular e especial, né, aos amigos vereadores. Cumprimentar cumprimentar de forma particular os amigos vereadores, né? Cumprimentar ao público presente, cumprimentar de forma especial também, né, as pessoas, né, que compartilham aí das redes sociais, né, que nos acompanham aí via imprensa. E hoje eu vou só relembrar, tocar num assunto aqui da parte desportiva lá da comunidade do Gereissati, do Grande Gereissati. Eu tenho aqui em mãos, né, um requerimento aqui de nossa iniciativa, requerimento número 229, de 14 de fevereiro de 2013. O requerimento aqui, inclusive, né, subscrito aqui pelo amigo aqui, o vereador Francisco Antônio Martins da Silva, o Chicão, né, e que com certeza, né, todos os vereadores, eles, como já foi demonstrado aqui nessa casa, em algumas abordagens, né, com relação ao desporto, trazem aí as suas preocupações. E a minha preocupação lá com relação ao Gereissati, ao Grande Gereissati, né, não é de agora, né? Eu resido lá já aí há quase 20 anos, né? E a gente conhecia e conhece várias pessoas que usufruíam, né, de alguns espaços voltados para a prática desportiva, né, especificamente o futebol, e que vagarosamente, né, vão se extinguindo. Dizem aí os mais antigos que lá pelo Gereissati tinha aí na faixa de 8 estádios, né? Eu me lembro aí de uns 4, 5. Mas que hoje a gente continua sendo abordado, né? E eu não tenho dúvida que outros vereadores também, com certeza, são abordados com relação a essa preocupação, né? Que são aqueles campos lá que ficam ali à margem da Avenida B, que por consequência, né, de melhorias, né, de conquistas, né, vão chegando e vão tomando de conta. Independente se dizem que o público desportivo do Gereissati, eles não têm assim, respaldo para reclamar, ou para reivindicar, porque o campo é particular, o campo é isso, o campo é aquilo. Então, mas a gente né, através dessa iniciativa já demonstrada, né, no início da nossa gestão, no nosso mandato, a gente já havia demonstrado e continua preocupado com a possibilidade de não haver espaço para a prática, né, do futebol, né, lá pela comunidade, porque a gente tem noção, né, e aqui a gente vê que a maioria dos vereadores tem noção porque gostam e acompanham, né, o esporte, né, inclusive cada um assim, se envolvendo, né, de uma forma específica. Depois de quase 10 minutos aqui.
Brincadeira. Então, assim, então a gente quer, né, quer que, especificamente, né, os colegas vereadores lá da nossa comunidade, abracem essa ideia, né, vamos estar unidos, né, em prol dessa defesa, né, de um estádio, né, ou de um espaço que se aproxime, né, de um estádio público municipal lá para a comunidade, porque a gente sabe, né, da dificuldade, como já frisei, de estrutura, né, de um presidente de um time, de uma equipe amadora que não tem transporte, que não tem dinheiro, que precisa se deslocar e que, como já disse, os campos da Jereissati, eles devagarinho estão se acabando, né? A gente não está, né, não tô aqui atribuindo esse prejuízo do lazer a essa gestão atual, né? A gente sabe que isso aí não foi fruto só, né, e nem poderia ser fruto dessa gestão. Isso, né, vem acontecendo assim, paulatinamente, né, acaba-se um campo ali, ocupa-se outro acolá, né, os times lá do Jereissati, alguns já não existem mais porque não tem espaço para desenvolver a atividade de lazer, né? Porque o esporte para o pobre é um lazer. É um lazer que para mim é fundamental. Porque além de... Com certeza. Né? Então a gente não vai deixar aqui de estar externando essa preocupação, né? A gente sabe que já foi feito, né? Já foi feito aí algumas reuniões, né, envolvendo o prefeito, envolvendo, vamos dizer assim, o empresário lá daquelas empresas ali, né, daquele empreendimento ali federal, do projeto Minha Casa Minha Vida, né? E que mesmo assim, vereadores, os desportistas, eles continuam preocupados, porque ainda não tem certeza se vai ficar espaço de campo ali naquela benfeitoria, aonde vai ser o campo, né? Inclusive os campos já estão sendo, né, vamos dizer assim, ocupados, né, para se desenrolar outra atividade, pertinente, vamos dizer assim, a locomoção, né, dos veículos, a movimentação dos veículos, né, que é uma avenida que vai sair lá da comunidade, vindo aqui para a rodovia, né? A gente vê os colegas lá, né, com fotos em celulares, dizendo que vão botar em redes sociais, que vão repercutir, porque é uma tristeza, né? Eu digo o seguinte, eu sempre digo para todos lá, gente, a gente está preocupado, a gente está atento a isso aí, né? A gente está contactando com os vereadores, né? Inclusive está aqui, como eu já frisei, né? Um requerimento de iniciativa subscrito pelo Chicão, com certeza o BIM que é da comunidade, né? Tem conhecimento, o Pedro Correia aqui, tem todos os vereadores. Então, eu sinceramente, para mim é uma tristeza. É uma tristeza ver né, esses espaços que são essenciais, né, não só para o lazer, mas para a ocupação, né, de jovens, né, de adolescentes, de adultos, de uma certa forma, serem assim, desvalorizados. Né? E a gente vê em outras comunidades, como foi um exemplo aí, faz aí acho que uns 2 anos, a briga que foi para que o Campo do América fosse preservado, porque a comunidade que circunda um espaço desse sabe do valor que um espaço desse tem para vamos dizer assim, o fim social. Então eu acho que, né, lá o nosso Jereissati, ele precisa, merece, nós, né,
nós sabemos que temos lá, né, o pó de lazer, mas eu vejo assim, se o gestor ele se articula, né, se articula e facilita, vamos dizer assim, né, a destinação de terreno para a vinda de empresas, de empresários, que tudo isso é essencial. Eu sempre digo o seguinte, como eu disse, eu me lembro que eu disse na reunião lá, que eu participei, aonde né, o responsável lá pelo empreendimento afirmou que os projetos eles haviam sido aprovados. Eu disse, mas um projeto desse, eu acho que discutido na comunidade, ele jamais seria aprovado. Né? Então a minha preocupação é que isso ocorra sem ser levado em conta a necessidade local da comunidade, das pessoas, como já disse, dos jovens, né, dos adolescentes, dos adultos, que nem por necessidade, né, por circunstâncias financeiras, eu acho que uma das atividades mais próximas né, da classe baixa é o desporto. É o desporto. E lá eu temo pela extinção desse espaço. E, como já disse, né, os colegas lá já estão eu sempre digo assim, rapaz, vocês têm que se reunir. Se reúnam com vereadores, né, com as pessoas que vocês têm proximidade, né, né, aqui a gente vê vários vereadores ligados ao desporto, que vocês fortaleçam os vereadores. Né? A gente tem essa preocupação. Né? Como já disse, eu não associo a descaso da gestão atual. Eu tô trazendo aqui como, vamos dizer assim, no início do mandato eu já externei a preocupação. Assim que assumi o mandato, eu, né, em cima dessa carência, né, dessa necessidade dos colegas, né, do desporto, a gente procurou já demonstrar que seria de muita satisfação que fosse dada atenção a esse tipo de lazer. Porque se é importante, se é essencial se construir casa, mas também está lá na Constituição, que não só a moradia, mas o lazer também, ele tem que ser garantido às pessoas. Né? Então a gente vê lá times que ainda não se acabaram, estão aguardando oportunidade de espaço, né? Times que ainda disputam campeonato lá em Maracanaú, times que ainda disputam, né, campeonato lá em Maracanaú, da nossa comunidade. Né? Então aqui, eu vou só ler aqui na introdução do requerimento, para que se faça uma reflexão aqui, né, perante todos, e que alguma ideia, alguma iniciativa positiva, né, em prol dessas pessoas, né, que gostam, né, do lazer, que gostam do desporto, especificamente do futebol, que sejam enxergadas por nós. O requerimento aqui, número 229, de 14 de fevereiro de 2013, diz o seguinte: requer ao Poder Executivo Municipal para que providências sejam tomadas junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no sentido de viabilizar a aquisição de terreno para a construção de um estádio para a prática de futebol de campo no conjunto Senador Carlos Gereissati, bem como a devida construção deste. Ressalta-se que o referido estádio beneficiará também os bairros adjacentes. Por que eu frisei aqui a aquisição de terreno? Né? Como já disse, né, tantas empresas, né, tantos empresários vêm aqui, a gente sabe que eles chegam no município e ganham terrenos. Eu acho que não seria nenhum absurdo o gestor ele abraçar uma causa dessa, né? Buscar um espaço, né? Lógico que a gente sabe que lá dentro do Gereissati, os espaços hoje eles estão muito restritos, mas nós temos outras, né, comunidades ali adjacentes que se for feita, né, uma busca, né, uma procura, com certeza
seria localizado algum espaço que fosse favorável a essa ideia e a essa solução. Presidente, eu vou dar uma parte aqui para o vereador Iranildo. Vereador Irã. Obrigado, Cláudio. A sua preocupação é muito válida, Cláudio, em relação ao esporte, que eu sou esportista. Sempre estive dentro do esporte, desde criança. Pratico esporte. Comecei jogando bola, né? Futebol amador, depois tomando conta de time, ajudando a times. E sei sua preocupação, que eu vi, é uma tristeza quando você passa ali no Gereissati, vê aquelas máquinas raspando aqueles campos ali. Mas não houve ainda um esforço maior da administração em relação ao esporte para Pacatuba. Para você ver que em 2013 não houve nada em ajuda em esporte para Pacatuba. Eu e o Roberto Galego tivemos que fazer um campeonato para que movimentasse esses jovens de Pacatuba. Fizemos campeonato adulto, aspirante titular, fizemos campeonato sub-15, sub-13, tudo patrocinado pelo vereador Irã e o vereador Galego. E os times desse 2013 para cá só não morreram, alguns morreram e ressuscitaram, viu, Cláudio? Alguns morreram e ressuscitaram, porque chegou aí o nosso deputado Carlos Romano Marques, juntou-se a nós e apoiou esses times. Você sabe disso, que houve um apoio e alguns times voltaram a praticar esses jogos finais de semana, jogos de dia de domingo. Então isso foi muito importante para Pacatuba, o apoio ao esporte. A sua preocupação em relação aos campos, estou com você, vamos para onde for, nós vamos lutar por isso. Muito obrigado, Cláudio. Tá, eu agradeço aí, né, os argumentos e a acolha né, ao meu discurso, os argumentos do vereador Irã. E no mais é só agradecer, né, e frisar que a minha abordagem aqui, ela é de reflexão, que a gente sabe né, das dificuldades, né, que mas a gente não pode, de uma certa forma, desfavorecer, né, né, a população com relação a alguns direitos, né, como já disse, que são assegurados pela Constituição, e que as pessoas, com certeza, elas aguardam com muito carinho que, né, os representantes eles não os deixem, né, abandonados. E aqui eu peço aqui, né, a todos os vereadores e aqui a maioria, a grande maioria, quase todos, né, que realmente gostam do desporto, do esporte, que, né, que façam parte, né, que defendam essa reivindicação que é aflorada, né? Não de agora, mas, como já disse, que vem aí a cada dia caminhando aí para sucumbir. Presidente, obrigado pelo espaço.